Hoje vamos falar sobre um assunto que é recorrente. Todo período em que ocorre uma estiagem prolongada, as pessoas começam a perguntar sobre a questão da água. Só que essa questão está ficando cada vez mais forte. A cada dia que passa, a seca começa a assolar maior número de municípios, maior número de atividades. Por que isso? Vamos traduzir esse jargão técnico dos recursos hídricos em um entendimento do que é a questão da água. Bem, a gente sabe que a água, toda a água doce que flui nos rios, nos córregos, ela caiu um dia sobre o solo, infiltrou nos morros, nas vertentes e sai nas nascentes formando os cursos d'água, os pequenos cursos d'água e depois os grandes rios. Esse é o processo, não existe outro processo diferente desse. O que aconteceu? Houve um processo de desmatamento muito prolongado, né, em que se tirou a vegetação nativa, que é a floresta, que permite a infiltração da água no solo. Isso permite pelas copas, pelas raízes das plantas, que vão percolando até atingir os lençóis subterrâneos e recarregá-los. E eles vão drenando isso durante anos. Às vezes uma água que você está bebendo hoje foi de uma chuva de 10 anos atrás, ou de 3 anos atrás, que estava no aquífero e que veio para cá. Então, esse processo foi quebrado pela compactação do solo, formando as cidades, formando as pastagens de baixa produtividade, que ficaram compactando o solo e deixando de infiltrar a quantidade de água necessária, provocando, na época das chuvas, uma grande erosão e uma grande quantidade de água escorrendo para dentro da calha dos rios. Então provoca cheias, como aconteceu em 2013, parece que as pessoas esqueceram. Foram cheias que fizeram as pessoas perderem casas, perderem propriedades, perderem carros, enfim, perderem a vida. E agora, em 2014, passamos por uma estiagem prolongada. Agora de novo. Por que isso? Mudanças climáticas? Não só isso. Mais importante do que isso, entender que existe um ciclo das águas. E esse ciclo ocorre de períodos em períodos. Agora nós estamos vivendo o fenômeno El Niño, novamente. Então esse fenômeno provoca a seca em determinadas áreas, como a nossa área aqui, a região leste, a região sudeste. Então é preciso entender esse processo. Se a gente não trabalhar nesse processo, não adianta. Então o que precisa ser feito? Que essa água que corre em grande quantidade, ela ser retida em grandes reservatórios. Reservatórios estratégicos, distribuídos em regiões do estado. Como se não bastasse a retirada das florestas, a degradação das pastagens, a compactação dos solos por um manejo inadequado, acontece que a agricultura, principalmente de frutas e até mesmo o café, hoje é irrigado. Então a irrigação consome uma grande quantidade de água. E essa água ela tem que ser reposta. No período normal de chuvas, a necessidade de irrigação é menor. E os equipamentos também de irrigação têm que ser adequados a um baixo consumo de água, um consumo de água necessário apenas para a manutenção e o crescimento saudável das plantas. Irrigar demais significa provocar erosão no solo, significa perder os nutrientes do solo e até os adubos colocados. E também significa a saúde, o comprometimento da saúde das plantas. Então, a irrigação também tem que ser feita ao máximo possível próximo do gotejamento, aquela água necessária para que a raiz possa captar os nutrientes do solo e fazer a fotossíntese e produzir os alimentos para que a gente possa consumir aqui na cidade. Além disso, aqui na cidade, as pessoas fazem um consumo exagerado de água e o aumento do consumo tem sido durante muito tempo, seja através dos banhos prolongados, dos gastos desnecessários, lavar carro com mangueira, coisas que tem que ficar no passado. Já não podemos mais. Aquelas práticas que tínhamos há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, quando o planeta tinha menos da metade dos habitantes, não pode ser feita novamente agora. Mas temos muita gente para dividir isso.
Então é importante que cada um de nós tenha consciência disso, consuma o mínimo de água possível. E para os governos, vai aí uma dica. Vamos trabalhar nos reservatórios estratégicos, no incentivo a reflorestamento, assim como é feito, acho que o melhor exemplo de um sistema capitalista é o que é feito em Nova York, onde se paga aos produtores rurais para manterem as florestas, para evitarem o uso de agrotóxicos e a gente ter um equilíbrio entre cidade e campo com qualidade de vida.